Ele começou trabalhando com índio gaviões, né? Mas, de certa forma, quando ele vai estudar os apinagélios, já está entrando também na área pastoril, né? A frente agrícola, né? Essa foi estudada por Silvio Coelho dos Santos, né? Colega nosso que morreu domingo, que foi objeto de uma homenagem realizada na POC na terça-feira, em Santa Catarina. Ele estudava os Chopin e os Kangang, que foram grupos que entraram em contato com colonos alemães, né, no final do século XIX, no Vale do Itajaí, coisa desse tipo, né? E com Paulo Marcos Amorim, que estudou os Potiguara no sul, na Paraíba. Bom, de certa forma, os pesquisadores que iam para o campo estavam engajados nos dois projetos de pesquisa, né? Ao mesmo tempo que eles estudavam a situação de contato desses grupos com a frente pastoril, agrícola, extrativista, eles tinham uma preocupação também com a organização social, né? Que era uma coisa que a antropologia brasileira fazia muito mal naquela época. As pessoas que iam para o campo estavam muito mais preocupadas em estudar a cultura material, tudo, mas não tinham um treinamento adequado para estudar sistema de parentescos, sistemas cosmológicos, coisas desse tipo, né? Mas exatamente como ele deu uma ênfase muito grande na formação dos seus alunos, na tradição britânica, né, o parentesco era uma coisa muito importante, né? Então foi através dessa pesquisa, né, principalmente o projeto G Brasil Central, né, que tinha uma enorme importância do estudo de parentesco, né, porque os trabalhos de Curtin Medaju, né, quando Curtin Medaju começou a publicar seus trabalhos, ele tentou estudar o parentesco, e como ele não tinha nenhuma formação acadêmica, muito antropológica, principalmente, né, o que ele fazia? Ele tinha um interlocutor nos Estados Unidos, que era Robert Loy, que também era de origem alemã. Então, o Nimandaju enviava os seus dados para o Loy, os seus dados, não, as coisas que ele escrevia, o Loy corrigia, organizava o material e publicou todas as obras do Curtin Nimandaju nos Estados Unidos, né? E é impressionante que até hoje só um livro do Curtin Nimandaju foi traduzido para o português. Ele escrevia em alemão, né? O Loy arrumava tradutores, coisas do tipo. Mas os dados do Loy levaram as pessoas a acreditar que havia um sistema de descendência paralela entre os índios Apinagé, né? E um sistema de descendência paralela, não é? Eu vou dar uma explicação rápida, né, para as pessoas que consideram descendência paralela. Ele existe na teoria, mas na prática nunca foi encontrado realmente um grupo. É muito difícil entender como pode funcionar um sistema que o filho pertence à linhagem do pai e a irmã à linhagem da mãe, né? Isso na prática, então, desde que o livro do Nimandaju foi publicado, começaram a surgir muitas críticas entre os antropólogos do primeiro mundo. Isso foi chamado de anomalia Apinagé, né? Porque ninguém conseguia entender bem. O Lévi-Strauss escreveu artigos sobre isso, todo um grupo de antropólogos europeu, americanos se envolveram nessa discussão, né? E no momento que o projeto idealizado por Roberto Cardoso foi somado ao projeto de Meurer-Lüz, que era um estudioso dos grupos G, só para dar uma ideia, o Meurer-Lüz veio para o Brasil para estudar Chavante. Mas Chavante, naquele tempo, era um grupo muito isolado, muito difícil de estudar, muito difícil de penetrar, embora já tivesse sido pacificado, mas não era muito fácil. E tinha uma enorme dificuldade da língua. Então, o Meurer-Lüz foi estudar primeiro Chavante, Axerente, que é um grupo do interior de Goiás, naquela época Goiás, na região de Tocantins e Miracema, exatamente
na verdade, uma cisão ocorrida entre o Chavante e o Xerente, né, na metade do século XIX, e os Xerente falavam muito português, tinha muito conhecimento de português, então, primeiro o Membro Luiz aprendeu o Xerente para depois ir fazer a pesquisa com o Chavante. Né? Isso parece uma tarefa meio difícil, mas Membro Luiz falava 9 línguas, né, entre elas Chavante e Xerente, que tinha uma enorme facilidade para aprender língua. Né? E quem foi encarregado de resolver a anomalia Pinagé foi Roberto da Mata, que foi enviado para trabalhar com os Apinagé. Né? E de repente o Roberto da Mata descobriu, né, que aquele sistema de descendência só tinha valor ritual. Né? E para um sistema influenciado no parentesco, ele tem que ser um sistema que controla as regras matrimoniais. Né? Então você tinha realmente, as pessoas pertenciam àqueles grupos, mas aqueles grupos só existiam, que são chamados Kia, só existiam em determinados rituais, não tinha nenhum controle sobre o sistema matrimonial dos Apinagé. Né? Então, no seu livro Um Mundo Dividido, né, eu estou citando aqui porque tudo isso faz parte do projeto, né, de pesquisa organizado pelo Roberto Cardoso de Oliveira. Né? Ficou esclarecida essa dúvida que atormentou a antropologia durante muito tempo. Né? Bom, em 1966, né, o Roberto defendeu a sua tese de doutorado na USP, né, pelo sistema antigo. Né, qual era o sistema até 1972, as teses de doutorado na USP seguiam um modelo francês. As pessoas faziam 2 teses subsidiárias, né, e depois faziam uma tese maior. Não havia cursos como hoje. Esse sistema de pós-graduação que existe no Brasil hoje, ele foi criado por uma portaria chamada Sucupira em 1967. E a USP foi, acho que, a última, né, a se integrar nesse sistema. Né? Bom, a portaria Sucupira criou um sistema exatamente igual ao americano, né, em que o doutorado é o início da carreira, enquanto o sistema francês, de certa forma, o doutorado era um coroamento da carreira, né, o seu doutorado de Estado. Bom, quando em 1968, né, 1968 é um ano assim muito conturbado na história do Brasil, né? Hoje mesmo eu estava assistindo uma palestra sobre uma mesa redonda sobre a questão da Constituição em 88, dos movimentos na França em 68 e do estabelecimento da Declaração dos Direitos do Homem em 1948. Né? Mas em 1968 o Brasil estava também passando por uma enorme crise, né, que foi exatamente no momento em que o golpe militar de 64 vai se tornando de fato muito mais ditatorial do que nos anos anteriores. Então há grandes choques com estudantes na rua em 68 e a decretação do estado de exceção com o Zaire, que começa em 68, AI-5, o AI-5, na verdade, né, em 68, né, e que o país mergulha-se realmente numa ditadura. Mas apesar disso, né, o Roberto Cardoso de Oliveira conseguiu, né, criar o primeiro mestrado de antropologia social segundo a nova regra. Né? Quando eu falo segundo a nova regra, é porque a USP já dava mestrado, a USP já dava doutorado, mas pela regra antiga. Né? Então foi pegado do Museu Nacional, que está completando 40 anos este ano, né? Foi criado nessa época, né? E já seguindo assim todo um sistema de créditos, de pesquisa, né? E o primeiro aluno a fazer o primeiro orientando Roberto Cardoso, aliás, o primeiro mestre do Museu Nacional vai ser
Otávio Vera. E com isso, com o mestrado, ele vai abrir um leque para pesquisa, não somente na área indígena, mas em diversas áreas. Quero uma água. Mas eu gostaria assim, de fechar a trajetória do Roberto antes de voltar a falar sobre a antropologia que ele fazia. Né? Então, em 1968 ele cria o programa de pós-graduação em antropologia social no Museu Nacional. Né? Em 1971 ele é professor visitante na Universidade de Harvard, retorna ao Brasil em 72 e nesse ano ele resolve mudar para a Universidade de Brasília, né? Onde eu já estava, e cria, né, a ida dele foi exatamente para criar o programa de pós-graduação em antropologia social da Universidade de Brasília, que de certa forma, então, não é um rebento do programa do museu, porque eu, Melati, né, que tinham sido aluno do museu, estavam lá. Né. E em 1985, né, ele vai para a Unicamp, onde cria o doutorado em Ciências Sociais da Universidade da Unicamp, da Universidade Estadual de Campinas. Ele tem uma trajetória assim, meio diferente do padrão brasileiro, que as pessoas são mais estáveis. Né? Ele sai de São Paulo, vai para o Museu Nacional, vai para Brasília, vai para a Unicamp, depois volta para Brasília. Então, o que é muito comum nas universidades americanas, essa circulação, e que no Brasil é muito difícil, né? Mesmo porque o próprio sistema de universidade federal brasileiro cria dificuldade para isso. Né? As pessoas não têm essa facilidade de se locomover. Nos Estados Unidos isso é tranquilo, porque as universidades são privadas. Né? Então as pessoas podem circular com mais facilidade. Quando eu falo de universidades são privadas, né, é preciso fazer uma distinção entre universidade privada americana e universidade privada brasileira, né? Você pega a Universidade de Harvard, ela é uma universidade privada, foi criada em 1636, então não pertence à família de fulano de tal, à família de ninguém. No fundo, ela é um tipo de fundação, né, em que todo o seu rendimento, né, retorna para a universidade, então ela está sempre no crescimento. Né? E as universidades americanas têm um sistema competitivo, né, de tal forma que um professor do mesmo departamento pode ganhar muito mais do que o outro professor do mesmo departamento, dependendo dele ter um prêmio Nobel ou não, qualquer coisa desse tipo. Né? E com isso faz com que haja sempre uma grande circulação entre os acadêmicos americanos, que no Brasil é raro, mas o que o Roberto conseguiu, de certa forma, fazer, né, mesmo assim, de certa forma, ele foi um criador de instituições, no sentido de que ele criou o programa do Museu Nacional, criou o programa de pós-graduação em Brasília e criou o doutorado em Ciências Sociais na Unicamp. A Unicamp parece que agora está mudando, mas a Unicamp tinha um programa que era mestrados especializados em antropologia, sociologia e política, mas o doutorado era em Ciências Sociais. Bom, mas quando ele retorna para a Universidade de Brasília em 1996, né, ele vai em 85 para a Universidade de Campinas, quando ele retorna, ele vai para o Centro de Pesquisa de América Latina e Caribe. Ele não retorna para o Departamento de Antropologia, né, onde ele vai criar também outros programas de pesquisa. Bom, mas vamos voltar então à sua trajetória, assim como um pesquisador, né, criador de uma metodologia nova, que é o estudo de área de fricção interétnica. Né? Quando ele publicou, em 1964, o seu livro O Índio e o Mundo dos Brancos, que é o resultado da sua tese da sua pesquisa entre os ticuna, né? ele, na introdução, ele já começa a discutir a questão do estudo de áreas de fricção interétnica. Ele mostra então que
existia uma tradição britânica, né, que estava muito preocupada com o estudo de mudança social, uma tradição americana, que era o estudo de mudança cultural, né, e na França tinha surgido a tradição francesa empenhada no estudo de situação, que na época era Banandia. Né. Então ele fez, de certa forma, uma conjugação dessas três tendências, mostrando que a diferença entre o estudo de aculturação americana é que, de certa forma, as pessoas estavam preocupadas de como a sociedade indígena estava se transformando numa sociedade, né, americana ou brasileira, né, como se fosse um fluxo de uma mão só. Quer dizer, os índios estavam sendo aculturados, né, e isso não dependia da frente de expansão em que eles entravam em contato. Né. O Roberto vai demonstrar que, dependendo do tipo de frente que ele entra em contato, né, a situação é diferente, e que é uma reação dialética, ao mesmo tempo, né, ao mesmo tempo que há uma situação de dominação, de contato entre a sociedade nacional e a sociedade indígena, aquela sociedade indígena também está interferindo na sociedade nacional. Né? Quer dizer, é lógico que isso é um processo que nós sabemos que ocorreu durante séculos. Né? Que ao mesmo tempo que os índios estavam sendo aculturados, aquela sociedade nacional, né, no período colonial, também estava recebendo, né, um processo de influência por parte da sociedade indígena. Né? Então, eu gostaria de ler assim, que é o texto, assim, um texto bem pequeno, que ele mostra essa diferença, né, e que todos os alunos desse programa praticamente sabiam de cor. Há de se distinguir dois aspectos do problema que deverão estimular a imaginação do pesquisador. O primeiro refere-se ao estudo como investigação de um processo, isto é, a elucidação dos mecanismos que norteiam a passagem da ordem tribal para a ordem nacional, em que se transfiguram ou tendem a se transfigurar as populações aborígenes. O segundo aspecto implica um estudo de situação, tomado como totalidade sincrética, ou, em outras palavras, enquanto a situação de contato entre duas populações diametralmente opostas, que são interdependentes, por paradoxal que pareça. Né? De certa forma, né, é quase assim uma visão mais agora estruturalista, né, que foi do estrutural funcionalismo de Radcliffe Brown, né, que duas instituições se opõem, uma depende da outra, aquela ideia de que você tem que ter noite, tem que ter dia, tem que ter Deus, tem que ter o diabo, coisa desse tipo. Né? De certa forma, né, nesse momento, as duas sociedades, uma fica na dependência da outra. E como ele tinha uma formação realmente marxista, né, ele vai dizer, num outro texto sobre identidade, né, que a fricção interétnica poderia ser entendida como um equivalente lógico da luta de classe. Né? Bom, então, durante muito tempo, né, o Roberto esteve empenhado nesse projeto de fricção interética. Né? Mas num dado momento, né, ele vai se preocupar, vai deixar esse diálogo de lado com o Banandier para discutir a questão da identidade étnica. Né? E aí o interlocutor dele é Frederico Barth, né, que estudou no Afeganistão e em outras regiões. O texto Bom, exatamente em 1976 publica então Identidade, Etnia e Estrutura Social. Né? E nesse ano ele vai criar o Anuário Antropológico, que é a revista até hoje oficial do Programa de Pós-Graduação em Antropologia. Né? Uma revista que hoje chega agora aos seus 30 e poucos anos, que
certa forma, durante muitos anos ele foi o editor, o diretor, no final, para ficar no final apenas assim como o fundador. Mas nos anos 80, quando ele vai para a Universidade de Campinas, né, ele faz um retorno. Assim. Ele sempre, em suas conversas, ele sempre falava numa ideia de voltar a ser filósofo. Então ele vai começar, né, com a preocupação com a epistemologia, com a hermenêutica, né? Quando ele era aluno de filosofia, a ideia dele era exatamente fazer epistemologia. Então ele vai publicar 3 artigos importantes, entre o estruturalismo e a hermenêutica, a categoria do entendimento na formação da antropologia e a categoria da casualidade na formação da antropologia. E também começa a se interessar por autores que ele publica 2 livros, que é um sobre Rivers e o outro sobre Lévi-Brive. Né? E durante algum tempo mesmo ele dizia, né, que ele brincava que estava voltando a ser filósofo. Mas quando vai chegando no final da sua carreira, né, em 1998, mais ou menos, né, ele vai, né, publicar um livro chamado O Trabalho do Antropólogo, né, no qual ele se preocupa em desenvolver uma metodologia de pesquisa e trabalho de campo. Né. E um dos seus últimos livros é Os Diários e Sua Margem, que é dividido em duas partes: Viagem ao Território Terreno e Viagem ao Território Ticuna. É muito interessante a gente fazer uma série de comparação entre o Roberto, né, e o seu mestre original, que era Darcy Ribeiro. O Darcy Ribeiro também se afastou totalmente da antropologia, da etnologia durante muitos anos, mas no final da sua vida, ele publica os Diários Índios, né, que é uma revisão, né, de suas pesquisas de campo. Bom, e, na verdade, o sonho do Roberto de ser filósofo ficou sepultado mesmo em 1953, quando ele encontra o Darcy. Né. Mas, quando ele volta para a Universidade de Brasília, ele vai publicar, né, 2 livros, que é o Nacionalidade e Etnicidade em Fronteiras e Caminho da Identidade. Realmente, o Roberto era um pesquisador sempre inquieto. Ele desenvolveu um projeto, então, sobre estudo de situação de fronteira, em que seus alunos começam, eles estão no centro de pesquisa da América Latina e Caribe, né, então eles começam a fazer trabalhos em 2 situações de fronteira, no Amapá com a Guiana Francesa e em Roraima com a Guiana Britânica, a antiga Guiana Britânica. Bom, de certa forma, né, o Roberto Cardoso talvez tenha sido exatamente um dos antropólogos que cumpriu todos os ritos acadêmicos da sociedade, da academia, né? Porque ele acumulou uma série de títulos, né? Foi doutor honoris causa pelo Museu Nacional, professor emérito pela Universidade de Campinas, doutor honoris pela Universidade de Brasília, recebeu a grande ordem do mérito científico do Ministério da Ciência e Tecnologia, a Ordem do Rio Branco, foi presidente da Associação Brasileira de Antropologia, foi presidente da Associação Latino-Americana de Antropologia, foi vice-presidente da União Internacional de Ciência Antropológica, né, e atuou como professor visitante, tanto na Universidade de Harvard como na Universidade Autônoma de Barcelona, e uma série de outros prêmios que ficaria muito cansativo enunciar aqui. E foi um dos primeiros cientistas sociais a ser admitido na Academia Brasileira de Ciência. Como você sabe, a Academia Brasileira de Ciência, durante muitos anos, só admitia membros das chamadas ciências hard, não da ciência humana. E, além disso, ele sempre teve uma preocupação também, como já vinha desde a época da filosofia, em fazer trabalhos sobre moral,
sobre ética, né? Que é uma discussão, de certa forma, que envolve, né, a tarefa do antropólogo, principalmente quando a antropologia tomou assim, como orientação básica a questão do relativismo cultural. Né? Tem uma coisa que os antropólogos, inclusive um dos seus alunos, que é o Otávio Velho, escreveu um artigo relativizando o relativismo. Até onde, né, as pessoas podem aceitar certo tipo de comportamento a partir das diferenças culturais. Né? Eu acho que o relativismo cultural teve uma validade didática para as pessoas aprender a pensar as outras sociedades, né? Mas a discussão moderna a respeito é até onde nós podemos aceitar práticas que vão contra a natureza humana, por exemplo, né? Baseando nas diferenças culturais. Até onde nós podemos aceitar que milhões de mulheres africanas ou islâmicas sejam mutiladas, né, por motivos de ordem religiosa, porque aí fica, né? Então a antropologia sempre teve essa discussão. Eu lembro que na reunião de 1996, na reunião de 1990, em Florianópolis, a grande discussão da reunião da Associação Brasileira de Antropologia era a famosa farra do boi. Né? Havia um grupo de antropólogos que dizia que isso tinha que ser aceito, porque já era uma prática que vinha desde os Açores, mas também tinha uma série de antropólogos, principalmente mulheres, que protestava contra a perversidade que era praticada contra os animais nessa festa da farra do boi, que não sei se vocês conhecem, né? Que realiza na época da Semana Santa, é uma série. As pessoas perseguem e maltratam até a morte um boi. De certa forma, né, isso vale também para a tourada, né? Quer dizer, coisa desse tipo. Né? Bom, então, o que eu queria dar uma ideia, né, dessa capacidade que o Roberto teve de criar instituições, de coordenar uma série de projetos, né, e principalmente quando eu escrevi um artigo que eu escrevi quando ele morreu, exatamente, é que o Roberto era sobretudo um professor. Né? Ele sempre teve preocupado, exatamente porque ele entra na antropologia numa época que as pessoas não tinham condição adequada para ser treinados como antropólogo no Brasil, né? Então ele criou mestrados, né, e estava sempre preocupado, né, em desenvolver uma metodologia para a formação do pessoal e principalmente transmitir assim, valores éticos, né, e padrões acadêmicos que não existiam assim. E também, por outro lado, porque ele teve essa influência, uma influência muito forte, né, de Florestan Fernandes, né, que tinha uma enorme preocupação com o método científico. Né. As pessoas, eu fui também orientando o professor Florestan Fernandes. Ele era uma pessoa extremamente rigorosa no que se refere à análise de dados. Jamais, mesmo atuando na política, Florestan Fernandes nunca foi um panfletário, nunca fez uma declaração que não fosse baseada assim, numa análise bem criteriosa da realidade, da coisa do tipo. Né? E o Roberto tinha essa preocupação. Né? Ele sempre cobrava de seus alunos, né, o respeito à verdade, né, ao desenvolvimento de um método científico. Né? Eu vou deixar agora um intervalo, uma parte para perguntas.